E aqui, né, o livro que nós estamos lendo aí, vocês estão acompanhando, Os Muros da Prisão, página 118. Como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza. As pessoas são diferentes não porque Hammurabi disse isso, mas porque Enlil e Murdoch decretaram isso. As pessoas são iguais não porque Thomas Jefferson disse isso, mas porque Deus as criou dessa maneira. Os livres mercados são o melhor sistema econômico não porque Adam Smith disse isso, mas porque essas são as leis imutáveis da natureza. Você também educa as pessoas o tempo todo. Do momento em que nascem, você as lembra constantemente dos princípios da ordem imaginada, que estão presentes em tudo. Estão presentes nos contos de fada, nos dramas, nas pinturas, nas canções, na etiqueta, na propaganda política, na arquitetura, nas receitas e também na moda. Por exemplo, hoje as pessoas acreditam em igualdade. Então, é moda as crianças ricas usarem jeans que originalmente eram vestimenta da classe trabalhadora. Na Idade Média, as pessoas acreditavam em divisões de classe. Então, nenhum jovem da nobreza usaria um traje de camponês. Na época, ser chamado de senhor ou senhora era um privilégio raro, reservado para a nobreza e muitas vezes adquirido com sangue. Hoje, todas as correspondências formais, independentemente do destinatário, começam com prezado senhor, prezado senhora. As humanidades e as ciências sociais dedicam a maior parte de suas energias a explicar exatamente como a ordem imaginada é tecida na trama da vida, no espaço limitado à nossa disposição. Só podemos arranhar a superfície. 3 fatores principais impedem as pessoas de perceberem que a ordem que organiza nossa vida só existe em nossa imaginação. A ordem imaginada está incrustada no mundo material. Embora só exista em nossa mente, a ordem imaginada pode se entremear na realidade à nossa volta e até mesmo ser gravada em pedra. Atualmente, a maioria dos ocidentais acredita no individualismo. Eles acreditam que todo ser humano é um indivíduo, cujo valor não depende do que outras pessoas pensam a seu respeito. Cada um de nós tem dentro de si um raio de luz brilhante que dá valor e significado à vida. Nas escolas ocidentais de hoje, os professores e os pais dizem às crianças que, se os colegas zombarem delas, elas devem ignorar. Somente elas e não os outros conhecem seu verdadeiro valor. Na arquitetura moderna, esse mito sai da imaginação e toma forma em tijolo e argamassa. A casa moderna ideal é dividida em muitos aposentos pequenos para que cada criança possa ter um espaço privado, ocultado da vista, proporcionando o máximo de autonomia. Esse espaço privado quase sempre tem uma porta, e em muitos lares é uma prática aceita que a criança feche ou, inclusive, tranque a porta. Mesmo os pais são proibidos de entrar sem bater e sem pedir permissão no quarto dessas crianças. O quarto é decorado como o filho quiser, com pôsteres de astros do rock na parede e meias sujas no chão. Alguém crescendo em tal espaço não pode deixar de se imaginar como um indivíduo. Seu verdadeiro valor emanando de dentro e não de fora. Os homens nobres na Europa medieval não acreditavam no individualismo. O valor de uma pessoa era determinado por seu lugar na hierarquia social e por aquilo que outras pessoas diziam a seu respeito. Ser alvo de zombarias era uma indignidade terrível. Os nobres ensinavam a seus filhos a protegerem seu nome a qualquer preço. Como o individualismo moderno, o sistema de valores medieval deixou a imaginação e se manifestou na pedra dos castelos medievais. O castelo raramente tinha aposentos privativos para as crianças, ou, aliás, para qualquer pessoa. O filho adolescente de um barão medieval não tinha um quarto só seu no segundo andar do castelo.
com um pôster de Ricardo Coração de Leão e do Rei Arthur nas paredes. Uma porta trancada que seus pais não tinham permissão para abrir. Ele dormia ao lado de muitos outros jovens em um grande salão. Estava sempre à vista e sempre tinha que levar em consideração o que os outros viam e diziam. Alguém crescendo em tais condições naturalmente concluía que o verdadeiro valor de um homem era determinado por seu lugar na hierarquia social e por aquilo que outras pessoas diziam a seu respeito. A ordem imaginada define nossos desejos. A maioria das pessoas não quer acreditar que a ordem que governa na sua vida é imaginária. Mas, na verdade, cada pessoa nasce em uma ordem imaginada pré-existente. E seus desejos são moldados desde o nascimento pelos mitos dominantes. Nossos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes da ordem imaginada. Por exemplo, os desejos mais valorizados dos ocidentais de hoje são os definidos por mitos românticos, nacionalistas, capitalistas e humanistas que estão aí há séculos. Amigos dando conselhos muitas vezes dizem uns aos outros: siga seu coração, meu amigo. Mas o coração é um agente duplo que geralmente recebe instruções dos mitos dominantes do momento. A própria recomendação de seguir seu coração era implantada em nossa mente por uma combinação de mitos românticos do século XIX e mitos consumistas do século XX. A Coca-Cola Company, por exemplo, promoveu a Diet Cola por mundo sob o slogan dela. Diet Cola. Coca-Cola Diet, faça o que lhe faz bem. Mesmo aqueles que as pessoas imaginam serem seus desejos mais pessoais, geralmente são programados pela ordem imaginada. Consideramos, por exemplo, o desejo popular de passar férias no exterior. Não há nada de natural ou óbvio nisso. Um chimpanzé macho alfa jamais pensaria em usar seu poder para passar férias no território de um bando de chimpanzé vizinho. A elite do Egito antigo gastou sua fortuna construindo pirâmides e mumificando seus cadáveres. Mas quase ninguém pensou em ir fazer compras na Babilônia ou esquiar na Fenícia. As pessoas hoje gastam grandes somas de dinheiro com férias no exterior porque realmente acreditam nos mitos do consumismo romântico. O romantismo nos diz que, para aproveitar ao máximo o nosso potencial humano, devemos ter tantas experiências diferentes quanto possível. Devemos nos abrir em um amplo leque de emoções, experimentar vários tipos de relacionamento, provar culinárias diferentes, aprender e apreciar diferentes estilos de música. Uma das melhores maneiras de fazer tudo isso é escapar da nossa rotina diária, deixar para trás nosso cenário familiar e viajar para terras distantes, onde podemos vivenciar a cultura, os aromas, os sabores, as normas de outros povos. Ouvimos repetidas vezes os mitos românticos sobre como uma nova experiência abriu meus olhos e mudou a minha vida. O consumismo nos diz que, para sermos felizes, precisamos consumir tantos produtos, tantos serviços quanto possível. Se sentimos que algo está faltando ou fora do lugar, provavelmente precisamos comprar um produto. Um carro, por exemplo, uma roupa nova, uma comida orgânica ou um serviço. Limpeza doméstica, terapia de casais, aulas de yoga. Todo comercial de televisão é mais uma pequena lenda sobre como consumir algum produto ou serviço que tornará a vida melhor. O romantismo, que encoraja a variedade, casa perfeitamente com o consumismo. Esse casamento deu à luz um infinito mercado de experiências, sobre o qual se ergueu a indústria de turismo moderna. A indústria do turismo não vende passagens aéreas e nem quartos de hotel. Eles vendem experiências hoje em dia. Paris não é uma cidade, nem a Índia é um país. São ambos experiências cuja realização supostamente expande nossos horizontes, satisfaz nosso potencial humano e nos torna mais felizes. Consequentemente, quando a relação entre o milionário e sua esposa está passando por um período difícil, o milionário leva sua esposa para uma viagem cara a Paris. A viagem não é um reflexo de algum desejo independente, mas antes uma crença fervorosa nos mitos do consumismo romântico. Um homem rico no Egito Antigo jamais teria sonhado em resolver uma crise de relacionamento
levando a esposa para uma viagem à Babilônia. Em vez disso, ele talvez construísse para aquela sua esposa que estava com problemas no casamento uma tumba suntuosa que ela sempre quis. Como a elite do Egito antigo, a maioria das pessoas, na maioria das culturas, dedica a vida a construir pirâmides. Só os nomes, as formas e os tamanhos dessas pirâmides mudam de uma cultura para outra. Elas podem assumir a forma, por exemplo, de uma casa de campo com piscina e grama sempre verde, ou uma bela cobertura com uma vista invejável. Poucas questionam os mitos que nos levam a desejar a pirâmide. A ordem imaginada é intersubjetiva. Mesmo que por um esforço sobre-humano eu consiga livrar meus desejos pessoais das garras da ordem imaginada, eu sou uma pessoa. Sou uma pessoa só. Sou só uma pessoa. Para mudar a ordem imaginada, eu preciso convencer milhões de estranhos a cooperarem comigo, pois a ordem imaginada não é uma ordem subjetiva que só existe na minha imaginação. É antes uma ordem intersubjetiva, que existe na imaginação partilhada de milhares e milhares de pessoas. Para entender isso, precisamos compreender a diferença entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Um fenômeno objetivo existe independentemente da consciência humana e das crenças humanas. A radioatividade, por exemplo, não é um mito. Emissões radioativas ocorriam muito antes de serem descobertas e são perigosas, ainda que as pessoas não acreditem nelas. Mary, uma das pessoas que descobriram a radioatividade, não sabia durante seus longos anos estudando materiais radioativos que eles pudessem causar danos a seu corpo. Embora não acreditasse que a radioatividade pudesse matá-la, ainda assim morreu de anemia aplástica, uma doença causada pela exposição excessiva a materiais radioativos. Subjetivo é algo que existe dependendo da consciência e das crenças de um único indivíduo. Desaparece ou muda se aquele indivíduo em particular mudar suas crenças. Muitos, quando crianças, acreditam na existência de um amigo imaginário que é invisível, inaudível para o resto do mundo. O amigo imaginário existe unicamente na consciência subjetiva da criança. Quando a criança nasce e deixa de acreditar nele, aí ele desaparece. Intersubjetivo é algo que existe na rede de comunicação ligando a consciência subjetiva de muitos indivíduos. Se um único indivíduo mudar suas crenças ou mesmo morrer, será de pouca importância. No entanto, se a maioria dos indivíduos na rede morrer ou mudar suas crenças, o fenômeno intersubjetivo se transformar ou desaparecerá. Fenômenos intersubjetivos não são fraudes malévolas nem charadas insignificantes. Eles existem de uma maneira diferente de fenômenos físicos como a radioatividade, mas seu impacto no mundo ainda pode ser gigantesco. Muitas das forças mais importantes da história são intersubjetivas, como, por exemplo, leis, dinheiro, deuses, nações, são intersubjetivas. Peugeot, por exemplo, aquela Peugeot do carro Peugeot, não é um amigo imaginário da CEO da Peugeot. A empresa existe na imaginação partilhada de milhões de pessoas. A CEO acredita na existência da empresa porque os diretores também acreditam nisso. O Peugeot, por exemplo, não é um amigo imaginário da CEO da Peugeot. A empresa existe na imaginação partilhada de milhões de pessoas. O CEO acredita, como os advogados da empresa da Peugeot acreditam, as secretárias do escritório ao lado acreditam, os caixas do banco acreditam, os corretores na bolsa de valores acreditam, os revendedores de automóveis da França, na Austrália acreditam. Se o CEO sozinho, de repente, deixasse de acreditar na ausência da Peugeot, ele seria levado imediatamente ao hospital psiquiátrico mais próximo e outra pessoa ocuparia seu cargo. De maneira similar, o dólar, o direito, como o dólar, o dólar, os direitos humanos dos Estados Unidos da América existem na imaginação partilhada de bilhões de pessoas. E o indivíduo sozinho não pode ameaçar sua existência. Se eu, sozinha, deixasse de acreditar no dólar, se eu deixasse de acreditar sozinha nos direitos humanos, ou se eu deixasse sozinha de acreditar nos Estados Unidos, eu não faria muita diferença não.
Essas ordens imaginadas são intersubjetivas, de modo que para mudá-las, precisamos mudar simultaneamente a consciência de bilhões de pessoas, o que não é fácil. Uma mudança de tal magnitude só pode ser alcançada com a ajuda de uma organização complexa, como um partido político, um movimento ideológico ou até um culto religioso. No entanto, para construir tais organizações complexas, é necessário convencer muitos estranhos a cooperarem uns com os outros. Isso só acontecerá se esses estranhos acreditarem em alguns mitos partilhados. Daí decorre que para mudar uma ordem imaginada existente, precisamos primeiro acreditar em uma ordem imaginada alternativa. Para desmantelar a Peugeot, por exemplo, precisamos imaginar algo mais poderoso, como o sistema jurídico francês. Para desmantelar o sistema jurídico francês, precisamos imaginar algo mais poderoso, como o Estado francês. Se desejarmos desmantelar isso também, o Estado francês, teremos de imaginar algo ainda mais poderoso. Não há como escapar à ordem imaginada quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade. Estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Página 124. Sobrecarga de memória. A evolução não dotou os humanos com a capacidade de jogar futebol. É verdade. Ele produziu pernas para chutar, cotovelos para cometer faltas e bocas para xingar. Mas tudo que isso nos permite fazer é, talvez, praticar chutes de pênalti sozinhos para participar de um jogo com estranhos que encontramos no pátio da escola e em uma tarde qualquer. Precisamos não só trabalhar em conjunto com 10 companheiros de equipe que possivelmente nunca encontramos antes, como também saber que os 11 jogadores do time oposto estão jogando conforme as mesmas regras. Outros animais que se envolvem em agressão ritualizada com estranhos o fazem em grande parte por instinto. Cachorrinhos do mundo inteiro têm as regras da brincadeira de luta gravadas em seus genes. Mas os adolescentes humanos não têm genes para o futebol. No entanto, podem jogar com completos estranhos porque todos aprenderam um conjunto idêntico de ideias sobre futebol. Essas ideias são totalmente imaginárias, mas se todos os conhecem, podemos jogar. O mesmo se aplica em uma escala maior. Os reinos, as igrejas, as redes de comércio, com uma diferença muito importante. As regras do futebol são relativamente simples e concisas, como as que são necessárias para a cooperação em um bando de caçadores-coletores ou em uma pequena aldeia. Cada jogador pode armazená-las facilmente no cérebro, ainda ter espaço para canções, espaço para imagens, espaço para a lista de compras. Mas grandes sistemas de cooperação que envolvem no máximo 22 pessoas, nas milhares ou mesmo milhões de seres humanos, requerem mais do que um único cérebro humano pode conter e processar. As grandes sociedades encontradas em algumas outras espécies, como formigas e abelhas, são estáveis, são resilientes, porque a maioria parte das informações de que necessitam para se sustentar está codificada no genoma delas. A larva de uma abelha melífera pode, por exemplo, crescer para se tornar rainha ou uma operária, dependendo de como é alimentada. Seu DNA programa os comportamentos necessários para qualquer papel que ela possa vir desempenhar na vida. As colmeias podem ser estruturadas sociais, uma estrutura social mais complexas, contendo muitos tipos diferentes de abelhas operárias, tais como as campeiras, as nutrizes e faxineiras também. Mas até agora, os pesquisadores não conseguiram identificar abelhas advogadas. As abelhas não precisam de advogados, porque as abelhas não existe o risco das abelhas esquecerem ou tentarem violar a constituição da colmeia. As rainhas não roubam das abelhas faxineiras seu alimento e nunca entram em greve exigindo melhores salários. Mas os humanos fazem coisas desse tipo o tempo todo, uma vez que a ordem social dos sapiens é imaginada. Os humanos não conseguem preservar as informações cruciais para administrá-las simplesmente fazendo cópias de seu DNA e transmitindo essas a seus descendentes.
É preciso fazer um esforço consciente para sustentar leis, sustentar costumes, procedimentos e maneiras. Do contrário, a ordem social rapidamente entraria em colapso. Por exemplo, o rei Hammurabi decretou que as pessoas são divididas em superiores, comuns e escravos, diferentemente do sistema de classes da colmeia. Essa não é uma divisão natural. Não existe nenhum vestígio disso no genoma humano. Se os babilônicos não se lembrassem dessa verdade, sua sociedade teria deixado de funcionar. De maneira similar, quando Hammurabi transmitiu seu DNA aos seus descendentes, não deixou codificada a regra de que, se um homem superior matasse uma mulher comum, deveria pagar 30 ciclos de prata. Hammurabi teve de instruir seus filhos nas leis do império, e seus filhos e os netos tiveram de fazer o mesmo. Os impérios geram quantidade enorme de informação. Além das leis, os impérios precisam manter registro de transações e impostos, inventários de suprimentos militares e navios mercantes, calendários de festividades e vitórias. Durante milhões de anos, as pessoas armazenam informações em um único lugar: o cérebro. Cérebro, 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 cérebro. Infelizmente, o cérebro humano não é um bom dispositivo de armazenamento para bancos de dados do tamanho de impérios por 3 razões principais. A primeira razão é que sua capacidade do cérebro é limitada. A capacidade do cérebro é limitada. É verdade que algumas pessoas têm memória impressionante e em tempos antigos havia profissionais da memória que podiam guardar na cabeça a topografia de províncias inteiras e os códigos jurídicos de estados inteiros. No entanto, há um limite que nem mesmo os mestres de mnemônica conseguem transcender. Um advogado poderia saber de memória todo o código jurídico do estado de Massachusetts, mas não os detalhes de cada procedimento jurídico que aconteceu em Massachusetts, dos julgamentos das bruxas de Salem em diante. A segunda razão é que os humanos morrem. Nós humanos morremos e seu cérebro morre com eles. Toda informação armazenada em um cérebro será apagada em menos de um século. É possível, é claro, transmitir memórias de um cérebro para o outro, mas depois de algumas transmissões, a informação tende a ser deturpada ou se perder. A terceira razão é a mais importante, é que o cérebro humano foi adaptado para armazenar e processar apenas determinados tipos de informação. Para sobreviver, os antigos caçadores-coletores tinham de lembrar as formas, as características e os padrões de comportamento de milhares de espécies de plantas e de animais. Eles tinham de lembrar que um cogumelo amarelo enrugado crescendo no outono debaixo de um olmeiro é muito provavelmente venenoso, ao passo que o cogumelo de aspecto similar crescendo no inverno debaixo de um carvalho é um bom remédio para a dor de estômago. Os caçadores-coletores também precisavam ter em mente as opiniões e as relações das várias dezenas de membros do bando. Se Lucy precisasse da ajuda de um membro do bando para fazer John parar de molestá-la, era importante que se lembrasse que na semana anterior John brigou com Mary, que portanto seria uma aliada provável e entusiasta. Consequentemente, as pressões evolutivas adaptaram o cérebro humano para armazenar quantidades imensas de informações botânicas, zoológicas, topográficas e sociais. Mas quando, depois da Revolução Agrícola, começaram a aparecer sociedades particularmente complexas, um novo tipo de informação se tornou vital: os números. Os números. Os caçadores-coletores nunca precisaram lidar com grandes quantidades de dados matemáticos. Nenhum caçador-coletor precisava lembrar, por exemplo, a quantidade de frutas em cada árvore na floresta, de modo que o cérebro humano não se adaptou para armazenar e processar números, mas para manter um reino grande. Dados matemáticos eram fundamentais. E nunca foi suficiente criar leis e contar histórias sobre deuses guardiões. Também era preciso cobrar impostos. Para arrecadar impostos de centenas de milhares de pessoas, era fundamental recorrer dados sobre a renda e as posses das pessoas, dados sobre os pagamentos realizados, dados sobre atrasos, dívidas e multas, dados sobre descontos e isenções.
Isso somava milhões de dados que tinham de ser armazenados e processados. Sem essa capacidade, o Estado jamais saberia de que recursos dispunha e de que recursos adicionais poderia obter, quando confrontado com a necessidade de memorizar, lembrar e manipular todos esses números. O cérebro da maioria dos humanos se sobrecarregava ou ficava letárgico. Essa limitação mental restringia severamente o tamanho e a complexidade dos coletivos humanos. Quando a quantidade de pessoas, essa limitação mental restringiu severamente o tamanho e a complexidade dos coletivos humanos. Quando a quantidade de pessoas e propriedades em determinada sociedade ultrapassava um limite crítico, passava a ser necessário armazenar e processar grande quantidade de dados matemáticos. Como o cérebro humano não era capaz de fazer isso, o sistema ruía, e durante milhares de anos após a Revolução Agrícola, as redes sociais humanas permanecem relativamente pequenas e simples. Os primeiros a superar o problema foram os antigos sumérios, que viviam no sul da Mesopotâmia. Lá, um sol abrasador, banhando planícies lamacentas e férteis, produziu colheitas fartas e cidades prósperas, conforme o número de habitantes cresceu, e também aumentou a quantidade de informações requeridas para coordenar seus assuntos. Entre os anos 3500 a 3000 a.C., alguns gênios sumérios desconhecidos inventaram um sistema para armazenar e processar informações fora do cérebro, concebido especialmente para lidar com grandes quantidades de dados matemáticos. Com isso, os sumérios libertaram sua ordem social das limitações do cérebro humano, abrindo caminho para o surgimento de cidades, de reinos e de impérios. O sistema de procedimento de dados inventado pelos sumérios é chamado escrita. Estamos aqui na página 127. Assinado Cusmin. A escrita é um método para armazenar informações por meio de símbolos materiais. O sistema de escrita sumério fez isso combinando dois tipos de símbolos, que eram gravados em pequenas tábuas de argila. Um tipo de símbolo representava os números, e havia símbolos 1, 10, 60, 600, 3.600 e 36.000. Os sumérios usavam a combinação de sistema numérico de base 6 e de base 10. Seu sistema de base 6 nos deixou vários legados importantes, como a divisão do dia em 24 horas e do ciclo em 360 graus. Outro tipo de símbolo representava pessoas, representava animais, representava mercadorias, representava territórios, datas e assim por diante. Ao combinar ambos os tipos de símbolos, os números foram capazes de preservar muito mais dados do que qualquer cérebro humano poderia se lembrar ou qualquer aldeia de DNA poderia codificar. Nesse estágio inicial, a escrita era limitada a fatos e números. O grande romance sumério, se é que existiu algum, nunca foi gravado em tábuas de argila. A escrita consumia tempo e o público leitor era diminuto, de modo que ninguém via razão alguma para usá-la para outro propósito que não o registro de informações essenciais. Se procurarmos as primeiras palavras de sabedoria vindas de nossos ancestrais, há 5.000 anos, é melhor nos prepararmos para uma grande decepção. As primeiras mensagens que nossos ancestrais deixaram foram tipo 29.086 medidas cevada, 37 meses cusrim. A leitura mais provável dessa frase é a seguinte: um total de 29.086 medidas de cevada foram recebidas no decurso de 37 meses. Assinado Cusmin. Infelizmente, os primeiros textos de história não contêm reflexões filosóficas, nem poesias, nem lendas, nem leis ou triunfos reais. São documentos econômicos monótonos, registrando o pagamento de impostos e acumulação de dívidas e títulos de propriedades. Página 129. Apenas um outro tipo de texto sobreviveu desses dias antigos e ainda menos empolgante. Listas de palavras copiadas repetidas vezes por escritas aprendizes como exercício. Sim, quando a gente errava na escola, tinha que fazer 20 vezes, 30 vezes a mesma palavra. No ditado, aquela do ditado.
Mesmo que um estudante entediado quisesse escrever algumas de seus poemas em vez de uma cópia de um recibo de compra e venda, ele não poderia fazer isso. Em seus primórdios, o sistema de escrita sumério era parcial e não completo. Um sistema de escrita completo é um sistema de símbolos materiais que pode representar de maneira mais ou menos fiel a linguagem falada. Pode, portanto, expressar tudo o que as pessoas podem dizer, inclusive poesia. Um sistema de escrita parcial, por outro lado, é um sistema de símbolos materiais que só pode representar determinados tipos de informação, pertencentes a um campo de atividade limitado. O latim, os hieróglifos do Antigo Egito e o braille são sistemas de escrita completos. Pode-se usá-los para escrever registros de impostos. Já o primeiro sistema de escrita sumério, assim como as notações musicais e os símbolos matemáticos modernos, é um sistema de escrita parcial. Você pode usar símbolos matemáticos para fazer cálculos, mas não pode usá-los para escrever poemas de amor. Língua falada, poesia, sistema de escrita parcial, sistema de tributação, 1 mais 1 é igual a 2. O sistema de escrita parcial não pode expressar todo o espectro de uma língua falada, mas pode expressar coisas que estão fora do escopo da língua falada. Sistemas de escrita parciais, como as anotações matemáticas e sumérias, não podem ser usadas para escrever poesia, mas podem manter registros contábeis de maneira muito eficaz. Não incomodava os sumérios o fato de que seu sistema de escrita não era apropriado para escrever poesia. Eles não inventaram para copiar a língua falada, e sim para fazer coisas que a língua falada não conseguia fazer. Houve algumas culturas, como a dos Andes pré-colombianos, que usaram apenas sistemas de escritas parciais durante toda a história, sem se deixar abalar pelas limitações de seus sistemas de escrita, e sem sentir necessidade alguma de uma versão completa. O sistema de escrita andino era muito diferente de seu equivalente sumério. De fato, era tão diferente que muitas pessoas afirmariam que nem sequer era um sistema de escrita. Não era registrado em tábuas de argila ou pedaços de papel. Em vez disso, era registrado por meio de nós atados em cordas coloridas chamadas quipos. Cada quipo consistia de muitas cordas de cores distintas, feitas de lã ou de algodão. Em cada corda, atavam-se vários nós em diferentes lugares. Um único quipo podia conter centenas de cordas e milhares de nós. Ao combinar diferentes nós em diferentes cordas, com diferentes cores, era possível registrar grandes quantidades de dados matemáticos referentes, por exemplo, à arrecadação de impostos e ao registro de propriedades. Durante centenas, talvez milhares de anos, os quipos foram essenciais para os negócios da cidade. Reinos e impérios. E eles alcançaram todo o seu potencial sob o Império Inca, que governou 10 a 12 milhões de pessoas, embarcou toda a área do Peru, Equador e Bolívia, bem como pedaços do Chile, também da Argentina e da Colômbia. Graças aos quipos, os incas puderam salvar e processar grandes quantidades de dados, sem os quais não teriam sido capazes de manter o complexo maquinário administrativo que um império desse tamanho requer. De fato, os quipos eram tão eficazes e precisos que nos primeiros anos após a conquista espanhola da América do Sul, os primeiros espanhóis empregaram esse sistema no trabalho de administrar seu novo império. O problema era que os espanhóis não sabiam como registrar ou ler quipos, o que os tornava dependentes dos profissionais locais. Os novos governantes do continente perceberam que isso os colocava em uma posição difícil. Os nativos especialistas em quipos poderiam facilmente enganar seus senhores. Por isso, uma vez que o domínio da Espanha estava mais consolidado, os quipos foram desativados e o registro do novo império foram mantidos totalmente em latim numerais. Pouquíssimos quipos sobreviveram à ocupação espanhola e a maioria dos que restaram são indecifráveis, já que infelizmente a arte de ler quipos se perdeu. Página 132, que nós paramos aqui. Daqui a pouco a gente continua mais.